A Bárbara tirou. Tá. Já começou oficialmente? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A gente está começando a 7ª mesa da Semana Acadêmica de História, cujo tema é questão racial. A gente vai receber hoje a professora Alina Leal. Mas antes de a gente apresentar ela e ela também falar e ela também começar a falar dela, a Rafa vai falar um pouco sobre algumas questões técnicas relacionadas aos certificados, às inscrições e também sobre os eventos anteriores da SAP. Boa tarde, gente. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer todo mundo que está aqui acompanhando a gente nesse último dia, quarto e último dia de semana acadêmica. A gente inicia a 7ª mesa, então eu gostaria de dar alguns informes que se referem principalmente à questão da emissão do certificado de horas. O que a gente percebeu nos formulários anteriores e também pelo nosso e-mail é que algumas questões não ficaram claras até então a gente gostaria de se ater a elas para garantir que não vai ficar nenhuma dúvida depois do encerramento do evento. A primeira delas se refere ao fato de que algumas pessoas levantaram a questão de que não foram avisadas da mudança de local do evento, então a gente começou com um canal próprio, que se chamava SAL FPR, teve que dar continuidade à terceira mesa, que foi interrompida pela queda do nosso canal, que acabou derrubado pelo YouTube, por uma sala no Meet, e aí depois foi para o canal do Pet Story UFPR, e hoje, tanto nessa mesa quanto na mesa da noite, a gente está retornando para um canal próprio, que daí é o Semana Acadêmica de História da UFPR. Isso aconteceu, como eu mencionei, por conta da derrubada do primeiro canal, mas isso significou também a perda do que a gente tinha coletado em questão de formulário de inscrições e dos formulários de confirmação de presença do primeiro dia. Com isso, a gente perdeu boa parte dos endereços de e-mail que tinha coletado até então, e realmente não foi possível entrar em contato direto com vocês de forma mais rápida. Então, o que a gente fez foi fazer o possível para avisar nas nossas redes sociais. Então, por isso, vocês não foram avisados diretamente por e-mail. E aí, a boa notícia é que a gente conseguiu recuperar cerca de 90% desses endereços de e-mail. E, além disso, a gente incorporou agora no nosso formulário de emissão de certificados um campo para vocês informarem se compareceram ou não às mesas 1 e 2 que aconteceram na terça-feira. Então, hoje, quando a gente liberar esse formulário, vocês devem preencher com todas as informações, informar um código de 8 dígitos que a gente vai estar informando que é referente a essa mesa aqui, que é a 7ª, e além disso, informar para a gente preenchendo uma resposta se vocês estiveram ou não nas mesas 1 e 2. A partir disso, a gente vai contabilizar todas as horas, e aí, mesmo não tendo essas respostas dos 2 primeiros formulários, vai ser possível saber quem esteve presente, e aí contabilizar o total de horas sem nenhum prejuízo a vocês. Então, tem essa questão do formulário de confirmação que eu já expliquei. Além disso, é importante ressaltar que durante toda a fala da professora Alina, o chat vai estar aberto para que vocês enviem qualquer questionamento, seja em relação às partes técnicas do evento, seja em relação ao que a professora Alina estiver falando. Então, podem enviar quaisquer dúvidas, a nossa organização vai estar anotando, e aí, dúvidas em relação ao conteúdo da fala, dúvidas que vocês tiverem, a gente vai juntar para fazer um momento de debate nos 30 minutos finais de evento. Acho que, por enquanto, é isso. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que ocorreu na mesa 3, dúvida em relação a esses códigos, podem entrar em contato, e os e-mails que vocês enviaram até então, a organização vai tentar responder até terça-feira, então não se preocupem, porque vocês também vão ter um retorno quanto a eles. E aí, o nosso endereço de e-mail, que também mudou, a gente vai estar informando novamente no chat, para que, caso permaneça alguma questão, vocês possam enviar por lá e também receber uma resposta até semana que vem. É isso. Vou voltar para a Ju. Bom, então, no final, a gente vai estar liberando o link para vocês terem acesso a esse questionário. Agora, diretamente falando da apresentação da professora Alina, né? Ela é bacharel em filosofia pela Universidade do Rio Grande do Sul, é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo, ela desenvolveu estágio pela Universidade de Stanford, na Califórnia, durante o doutorado, pós-doutoranda pela Universidade do Oeste do Paraná,
E atualmente ela é professora do quadro da Fundação Universidade Regional de Blumenau, é professora também da Faculdade de Filosofia de São Luís, possui pesquisa nas áreas de teoria do conhecimento, filosofia da ciência, ética, questões de gênero, racismo, feminismo negro, cujo tema vai ser esse, né? Hoje ela vai falar principalmente sobre o feminismo negro, e lugares de fala, e também é líder do grupo Gênera, né? Que é um grupo de pesquisa em gênero, raça e poder. Agora ela vai falar um pouco. É isso. Obrigada, Rafaela, Juliana, pela apresentação. Eu vou passar agora, né, para a fala sobre feminismo negro. É um tema que me é caro, né, eu gosto de trabalhar, apresentar, embora seja um tema, em alguns momentos, que em alguns momentos possa gerar até, eu não diria polêmica, mas gera algumas confusões, né, que espero poder esclarecer, né, nessa minha fala. Então, vou ler um texto, vou comentar, vou parar em algum momento para fazer algum comentário, mas eu preparei um texto que se intitula, né, Feminismo Negro, Epistemologia e Empoderamento. Então, qual é o objetivo aqui da minha fala? É apresentar o que é esse movimento, as bases desse movimento do feminismo negro, que está alicerçado na compreensão do que é a interseccionalidade de opressões, a partir daí entender a produção, vamos dizer assim, ou a forma como as mulheres negras significam a realidade, ou seja, as questões de conhecimento, e dessas questões de conhecimento, a importância de se considerar, né, essa forma das mulheres negras significarem a realidade, disso a gente vê que a epistemologia, que é a questão do conhecimento, conduz a condições de empoderamento das mulheres negras, né? E antes de começar a falar, o ponto é o seguinte, a ler o texto, é a gente entender que o foco aqui é das mulheres negras, e quando a gente diz o foco é nas mulheres negras, é para a gente olhar a condição dessas mulheres na sociedade, por que acontecem violências, por que as mulheres negras estão na base da sociedade, o que não significa dizer que eu estou agora, nesse momento, focando aí nessas condições das mulheres negras e que os demais grupos que sofrem opressão não devem ser considerados. E essa, muitas vezes, a confusão que ocorre com relação ao feminismo negro, porque muitos dizem é um movimento que está vindo para separar, seja o movimento feminista, seja o movimento negro. E, na verdade, é um movimento que vem para ampliar, para mostrar, né, algo que, ou dar visibilidade a um grupo que historicamente vem sendo invisibilizado, né? Então, vou apresentar isso agora um pouquinho no texto e depois a gente pode conversar. No decorrer da história, são identificados movimentos de resistência a sistemas opressivos, quer no que se refere às mulheres, quer no que se refere às pessoas negras, os movimentos feministas e negros, que questionam não somente a naturalização das condições desiguais entre os grupos diversos da sociedade, mas a necessidade de superação das desigualdades, com reconhecimento de existência legítima de grupos oprimidos. E quando nos referimos aos movimentos feministas e aos movimentos negros, surge a pergunta: quais seriam, então, as condições das mulheres negras cujos processos de opressão interseccionam questões de gênero e raça? Quando as opressões se interseccionam sobre as mulheres negras, as vivências da opressão se configuram em situações e necessidades peculiares deste grupo de mulheres. Peculiaridades relacionadas à experiência de ser mulher, vivida a partir da raça, e de ser negra, a partir do gênero. Nessa perspectiva, o feminismo negro surge com foco nestas peculiaridades,
salientando que essas só podem ser compreendidas a partir da compreensão do lugar da mulher negra no cruzamento interseccional da opressão de gênero e de raça, e que muitas vezes resultam em opressão de classe. Quando eu falo a maior parte das mulheres negras está na base da sociedade, isso tudo está relacionado, né? Estão nas piores condições no geral, e a gente pode depois trazer números com relação a isso. São as que sofrem mais violência de todos os tipos, recebem os menores salários. Outro dia eu ouvi uma reportagem que estava ouvindo no rádio, e uma pessoa falou assim, e a gente tem que considerar a situação das mulheres negras, que estão sempre ali como as lanterninhas. E isso ficou, porque essa, muitas vezes, a condição da mulher negra na sociedade. Então, os questionamentos a respeito do lugar das mulheres negras nos debates feministas surgem na medida em que o histórico, então aqui o que vai acontecer, né? Tá, que condição é essa? E por que a gente fala, a partir do movimento feminista negro, que as mulheres negras sofrem com condições de invisibilidade e muitas vezes silenciamento, né? E aí a gente vai olhar para o movimento feminista, vai olhar para o movimento negro, e vai ver que a história desses movimentos, ou na história desses movimentos, as necessidades ou as demandas das mulheres negras não foram contempladas. Por quê? Bom, porque tem que considerar essa ideia de gênero atravessada pela raça e de raça atravessada pelo gênero, né? E isso é uma situação diferente. Então, os questionamentos a respeito do lugar das mulheres negras nos debates feministas surgem na medida em que o histórico dos movimentos feministas indica desinteresse no tratamento das questões raciais. Angela Davis, em sua obra Mulheres, Raça e Classe, descreve situações em que sufragistas estadunidenses se colocam ostensivamente contra o direito ao voto de homens negros, com argumentos voltados somente à questão de gênero, sem considerar os extremos que a condição de opressão de raça impunha às pessoas negras. Davis aponta que sufragistas expressaram total descontentamento quando, depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, os homens negros obtiveram direito ao voto e elas não, proferindo, naquele momento, reclamações explicitamente racistas. Neste movimento, além das feministas não conseguirem entrar num acordo em questões referentes à raça, nem cogitaram considerar a situação das mulheres negras. Essas foram totalmente ignoradas. Posteriormente, saindo do contexto estadunidense, um outro grande movimento feminista ocorreu na França, tendo como base teórica a obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Foi neste contexto que a obra de Beauvoir inicia uma nova etapa do feminismo. Na verdade, são denominadas ondas, mas até a classificação de ondas é meio complicada, né? Porque quem demarcou qual era, né? Porque as ondas definem a diferença de um movimento para outro, as demandas, né, as reivindicações de um movimento para outro, mas quem definiu o que era, quais as pautas de reivindicação. Então, quando a gente fala em onda, é como se a gente dissesse, colocasse todo mundo assim, bom, as necessidades são de todas as mulheres, né? Mas geralmente se classifica assim, a primeira onda como das sufragistas, a segunda onda vem com Simone de Beauvoir. Foi nesse contexto que a obra de Beauvoir inicia uma nova etapa do feminismo, a segunda onda aí. A filósofa discorre sobre a teoria de que a mulher historicamente tem sido considerada como a outra em relação ao homem, sem que haja reciprocidade. Com Beauvoir, o movimento feminista se assenta não somente nas reivindicações, mas nas indagações às ciências e disciplinas da cultura e do conhecimento, concluindo que não há nada de biológico nem de natural que explique a subordinação e a discriminação das mulheres. A cultura, segundo ela, se impõe e atribui papéis às mulheres, né? Então, por isso não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Alguns anos depois, no contexto estadunidense, Betty Friedan, em sua obra Mística Feminina,
analisou a profunda insatisfação das mulheres estadunidenses consigo mesmas, com suas vidas, e como elas traduziam essa insatisfação em problemas pessoais, manifestados em diversas patologias, como ansiedade e depressão, por exemplo. Para Friedan, para além de um problema particular, essas questões eram um problema político. A reação patriarcal contra o sufragismo e a incorporação das mulheres na esfera pública durante a Segunda Guerra fez com que a sociedade dominada por homens definisse o lugar da mulher como mãe e esposa, com possibilidades cerceadas de realização pessoal, sendo geralmente culpabilizadas por não estarem felizes, né? Você é casada, tem tudo, uma dona de casa, enfim, e não é feliz. E Friedan, ela aponta para isso, né? Só que o que acontece? Assim como as sufragistas, tanto Beauvoir quanto Friedan, não postularam a situação das mulheres negras. O fato é que, ao definirem indistintamente as questões de gênero, as feministas universalizaram as suas experiências e reduziram essas experiências às necessidades de um grupo de mulheres. E que mulheres eram essas, né? As mulheres brancas de classe média. Nesse sentido, os movimentos feministas expressaram, em momentos-chave de seu desenvolvimento, um pensamento hegemônico reducionista e, sobretudo, indiferente às situações de dominação e opressão sofridas pelas mulheres negras. E isso já tinha sido apontado em 1851 por Sojourner Truth, né, no seu célebre discurso Não Sou uma Mulher. Ela proferiu esse discurso em 1851 na Convenção dos Direitos da Mulher, em Ohio. Ela já apontava para essas questões quando interrogava em primeira pessoa se a mulher negra não é mulher. Isto porque, enquanto força de trabalho, as mulheres negras sempre foram vistas como tão resistentes quanto qualquer homem. E aí, num dos trechos do discurso dela, Truth afirma: eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso e suportar o açoite também. E aí ela pergunta: eu não sou uma mulher? Por que ela fala isso, né? Porque anteriormente a fala dela, um homem subiu no palco nessa convenção e disse: olha, a gente, para defender os direitos das mulheres, e disse: a gente tem que tratar com muito cuidado as mulheres, porque as mulheres são frágeis. E aí, bom, Truth não se identifica, né? Porque ela é uma mulher negra escravizada, né? E trabalha muito nesse contexto. O que se observa, e Truth foi pioneira em apontar isto, é que as mulheres negras nunca foram vistas como frágeis, como quem requer algum tipo de cuidado. Muito pelo contrário, suas imagens sempre estiveram associadas à disponibilidade para trabalhar, cuidar e servir, inclusive sexualmente. Esses pontos não eram contemplados nas reivindicações feministas. Em muitos casos, enquanto as feministas militavam e lutavam pelos seus direitos, as mulheres negras trabalhavam, cuidando da casa e dos filhos dessas feministas, e deixando muitas vezes os seus filhos, sua casa, enfim. E se a gente for pensar na situação hoje em dia, né, vamos pegar no Brasil, a força de trabalho doméstico, na sua maioria, é exercida por mulheres negras, né, esse tipo de trabalho, o servir. No que se refere às questões de raça, então, assim, invisibilidade no movimento feminista. Vamos ver os movimentos negros, né? No que se refere às questões de raça, as mulheres negras também não têm suas situações consideradas. Isto porque os movimentos negros, ao banirem debates e análises de gênero, vem demonstrando desinteresse em combater o sexismo. Nesses movimentos, as questões raciais estão historicamente ocupando um lugar hierárquico superior às questões de gênero. Em geral, argumenta-se que, se as questões raciais forem resolvidas, automaticamente as dificuldades pelas quais as mulheres negras passam desapareceriam. Assim, negligencia-se o fato de que sobre as mulheres negras não recai somente a opressão racial. Por serem mulheres, recai também sobre elas a opressão de gênero, e de modos distintos do que sobre as mulheres brancas, já que as mulheres brancas não estão sujeitas ao racismo. E é aí que a gente fala da peculiaridade dessa situação, né, desse grupo de mulheres, do não lugar, né? O feminismo negro ressalta que, neste contexto, as questões de raça e suas dificuldades associam-se unicamente ao ser homem,
homem negro, e as questões de gênero unicamente a ser mulher branca. As experiências das mulheres negras não se inserem nem no ser mulher, nem no ser negro. Seja nas discussões teóricas, seja nas vivências do dia a dia, a mulher negra experiencia o não lugar. Em Memórias da Plantação, ao se referir a este ponto, Grada Quilombo afirma que as mulheres negras têm sido incluídas em diversos discursos que não interpretam as suas realidades. Segundo Quilombo, o sujeito do discurso de gênero é a mulher branca e o sujeito do discurso sobre o racismo é o homem negro. Deste não lugar, ou como afirma Quilombo, a partir de Heidi Safia Mirza, deste espaço vazio que se sobrepõe às margens da raça e do gênero, denominado de terceiro espaço, as mulheres negras habitam uma espécie de vácuo de apagamento e de contradição que se sustenta pela polarização entre mulheres de um lado, negros de outro, com as mulheres negras ali no meio, né? Esse não lugar. As mulheres brancas, embora sofram as consequências da opressão de gênero, numa sociedade racista, não sofrem opressão de raça. Os homens negros, embora sofram as consequências do racismo, por serem homens numa sociedade patriarcal, não sofrem opressão de gênero. Nesse sentido, tanto homens negros quanto mulheres brancas encontram condições de se constituírem enquanto sujeitos. Já as mulheres negras, não. E aí a Grada Quilombo traz a questão de ser, né, porque Beauvoir trabalha, né, a mulher é o outro do homem. Aí a Grada Quilombo, pensando na situação das mulheres negras, diz o seguinte: as mulheres brancas têm um status oscilante como o eu e como a outra dos homens brancos, porque elas são brancas, mas não homens. Os homens negros servem como oponentes para homens brancos, bem como competidores em potencial para mulheres brancas, porque são homens, mas não são brancos. As mulheres negras, no entanto, não são brancas nem homens, e servem assim como a outra da alteridade, outra do outro, sempre. E aí, para se constituir enquanto sujeitos, né, o que acontece aí? Não pertencimento, não lugar, silenciamento. Em última análise, Quilombo ressalta que as narrativas separadas mantêm a invisibilidade das mulheres negras. Então, não é só questão de raça, não é só questão de gênero. As duas coisas recaem sobre as mulheres negras. E invisibilidade das mulheres negras nos debates acadêmicos e políticos. Portanto, não é possível, no caso das mulheres negras, compreender gênero e opressão racial de forma separada, pois a separação aumenta a invisibilidade das diferentes necessidades das mulheres negras comparadas aos homens negros e às mulheres brancas. O feminismo negro surge para visibilizar o que estava sendo invisibilizado nos movimentos feministas e negros. Ele surge como um movimento teórico, e aqui vai entrando também a ideia da gente compreender assim, uma perspectiva de conhecimento, né, epistemológica também, né, teórico, político, social e prático, protagonizado por mulheres negras e que busca dar visibilidade às pautas deste grupo. Este movimento vai ao encontro das experiências das mulheres negras na diáspora africana. Experiências estas que variam, mas que mantêm um eixo comum que se traduz em ações e reações às condições de vulnerabilidade de grande parte dessas mulheres, que dizem respeito não somente à opressão de gênero, mas também de raça. Junto, gente. E, assim, para a gente entender, né, essa interseccionalidade, as mulheres negras, elas não sofrem, a gente poderia dizer assim, mais machismo. Elas sofrem machismo com racismo. Tudo junto. E isso traz uma situação peculiar aí, né, com relação a essas mulheres. As condições das mulheres negras são resultantes da interseccionalidade de opressões de gênero e raça e colocam a maioria dessas mulheres à margem do poder e da representação, invisibilizando-as em diferentes contextos. Então, a interseccionalidade é uma ferramenta teórica e metodológica utilizada pelas feministas negras para refletir acerca da inseparabilidade estrutural entre patriarcado, sexismo, racismo e suas articulações que implicam em múltiplas situações de opressão sofridas pelas mulheres negras. A intersecção
de estruturas racistas e machistas sobre essas mulheres, as coloca mais expostas a condições de vulnerabilidade política e social. Esse termo, conceitualmente, o termo foi cunhado por Kimberly Crenshaw, uma jurista estadunidense, defensora dos direitos civis e professora de teoria crítica de raça, num contexto de crítica às leis antidiscriminação nos Estados Unidos. Então, a interseccionalidade, ela é um conceito que é criado nesse contexto do feminismo negro, depois se expande. Esse é um ponto importante. Tá? Crenshaw, ao questionar o que há de errado com a visão tradicional das discriminações, afirma que um dos problemas é que as visões de discriminação racial e de gênero partem do princípio de que se fala de categorias diferentes de pessoas. A visão tradicional indica que a discriminação de gênero diz respeito às mulheres e a racial diz respeito à raça e à etnicidade, assim como a discriminação de classe diz respeito apenas às pessoas pobres. Ela também aponta para outras categorias de discriminação, em função de deficiência, de idade, etc. E ressalta que a interseccionalidade sugere que, na verdade, nem sempre lidamos com grupos distintos de pessoas, e sim com grupos sobrepostos. Segundo ela, ao sobrepormos o grupo das mulheres com o das pessoas negras, o das pessoas pobres e o das mulheres que sofrem discriminação por conta da sua idade ou por serem portadoras de alguma deficiência, as mulheres de pele mais escura são as que tendem a ser as mais excluídas das práticas tradicionais de direitos civis e humanos. Para Crenshaw, a visão tradicional de discriminação opera no sentido de excluir as sobreposições. E aí, né? Se exclui essas sobreposições, a gente não consegue entender a condição da mulher negra na sociedade. E por quê? Por essa questão, o gênero é atravessado pela raça, a raça pelo gênero. Né? A situação das mulheres negras. Só que daí a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente está falando da peculiaridade de condições, das demandas peculiares das mulheres negras, mas a gente não está falando de uma identidade no sentido de uma essência das mulheres negras. Mas tudo isso se dá dentro de condições sociais. Essa diferenciação, esse tratamento diferenciado acontece por uma construção social, não é porque, as mulheres negras são de determinada forma, e isso, enfim, né, poderia justificar até um tratamento diferenciado. Crenshaw ressalta ainda, né, e é esse ponto que a gente vai falar, que a interseccionalidade não é uma teoria totalizante da identidade. O foco é destacar a necessidade de explicar os múltiplos aspectos da identidade ao considerar como a realidade social é construída. E se é construída, pode ser desconstruída, né? A partir do conceito de interseccionalidade, compreende-se o fato de as feministas negras articularem o feminismo negro como um movimento não essencialista, que questiona as epistemologias, e aí entra a questão de conhecimento, de imposições, enfim, de uma forma de significar a realidade que tem como referência o que a gente chama de o homem moderno, aí, né? Então, quando a gente fala em epistemologias universalistas, é o pensamento eurocêntrico, sobretudo. Se apreende esse não essencialismo na medida em que a compreensão da situação das mulheres negras passa pela compreensão dessa sobreposição de opressões estabelecidas socialmente. E aqui eu trago uma citação da Patricia Hill Collins referente a isso, né? Porque ela diz o seguinte, né? Não há uma natureza e nem a possibilidade de se recorrer a essências para justificar o que ocorre com as mulheres negras. E aí, cito Hill Collins, não existe um ponto de vista homogêneo da mulher negra. Não existe uma mulher negra essencial ou arquetípica, cujas experiências sejam típicas, normativas e, portanto, autênticas. O entendimento essencialista do ponto de vista da mulher negra suprime as diferenças entre as mulheres negras em busca de uma unidade de grupo enganosa. Em vez disso, pode ser mais correto dizer que existe um ponto de vista coletivo das mulheres negras, caracterizado pelas tensões geradas por respostas diferentes a desafios comuns. Ao reconhecer e buscar incorporar essa heterogeneidade na elaboração dos saberes de resistência das mulheres negras,
esse ponto de vista renuncia ao essencialismo em favor da democracia. Na verdade, o que Hill Collins está nos colocando aqui, e as feministas negras, né, Hill Collins, enquanto uma feminista negra, né, nos coloca que somos também diferentes enquanto mulheres negras. A gente não é a favor de nenhuma universalidade aí. Passamos por condições similares, ou desafios comuns, como ela traz aqui. Mas nem aí se defende uma universalidade, porque não há essa essência, né? E aí eu continuo finalizando a citação de Hill Collins. Uma vez que o pensamento feminista negro tanto surge no interior de um ponto de vista das mulheres negras como grupo, quanto visa articulá-lo com as experiências associadas às opressões interseccionais que elas sofrem, é importante ressaltar a composição heterogênea desse ponto de vista de grupo. E aí, muitas vezes, e quando se fala disso, há discordâncias também com relação a determinadas questões, que sejam questões de conhecimento, e algumas vezes até me perguntam, né, tá, mas por que que, de repente, as mulheres negras ou feministas negras estão discutindo, brigando bom, estão ajustando aí alguns pontos. E por que que as mulheres negras têm que ser cobradas por não concordarem o tempo todo? Né? Há outros grupos e grupos teóricos que também debatem, não concordam, brigam, mas aí, por trás disso também, esse tipo de pergunta, uma vez me fizeram essa pergunta numa entrevista que eu dei, por que as mulheres negras brigam tanto? Não são as únicas, e elas não brigam, mas se ressalta isso, como aí sim é um estereótipo, né, das mulheres negras raivosas, e que não se entendem, né. Mas voltando aqui então, nesses termos, as situações em que se encontram as mulheres negras dependem de interações e articulações sociais, em que grupos são definidos de determinada forma, em função de interesses de domínio e hegemonia. É uma construção, né? Tem um grupo que é hegemônico e que oprime outros grupos. As feministas negras apontam para a importância de se compreender como a lógica da opressão silencia os grupos de mulheres negras não reprodutoras da visão hegemônica de conhecimento, de significação da realidade, impondo a essas a apropriação e assimilação de um conhecimento caracterizado pela neutralidade, eurocêntrico, né? O movimento do feminismo negro, indo de encontro ao universalismo, busca desenvolver e identificar variadas narrativas, validando conhecimentos e discursos para além dos discursos hegemônicos eurocêntricos. A ideia de epistemologia do movimento feminista negro envolve a valorização das experiências de vida e de visões de mundo das mulheres afrodescendentes. E aqui trago alguns aspectos dessa epistemologia, que na verdade são 4 dimensões que Patricia Hill Collins apresenta no seu livro Pensamento Feminista Negro, Conhecimento, Consciência e a Política do Empoderamento. A primeira dimensão dessa epistemologia feminista negra é a da valorização da sabedoria envolvendo a perspectiva vivencial, a experiência compreendida como critério de credibilidade de significado, com imagens práticas como veículo simbólico. A segunda é a do diálogo com outros membros da comunidade, para além do âmbito acadêmico, vistos como importantes para a construção de novos conhecimentos. E aqui a Hill Collins diz, né, para as mulheres negras, é raro que novas reivindicações de conhecimento sejam elaboradas de maneira isolada de outros indivíduos. Em geral, são desenvolvidas em diálogos com outros membros da comunidade. Não é só um conhecimento abstrato, né? Um dos pressupostos epistemológicos básicos subjacentes ao uso do diálogo na avaliação de reivindicações de conhecimento é o de que a conexão e não a separação é um componente essencial do processo de validação do conhecimento. Fecha a citação de Hill Collins. E aqui, né, Hill Collins, ela traz a Bell Hooks para dizer o seguinte, não é um debate, né? O diálogo implica uma conversa entre dois sujeitos, não um discurso de sujeito e objeto, não uma entre
Em outras palavras, uma hierarquia. E a gente não está falando de debate acadêmico, é sair para além, não está falando só de abstração, só pode incluir, mas nesse momento é além, porque está querendo se diferenciar e ver o que é outro em termos de conhecimento, de significação de mundo, que não é isso que é imposto o tempo todo, né? Aqui, a terceira dimensão é a da ética do cuidado. O primeiro componente da ética do cuidado é a singularidade, na qual cada indivíduo é considerado uma expressão única de um espírito, poder ou energia comum inerente a toda a vida. É a valorização da expressividade pessoal, totalmente fora, né, de uma visão de conhecimento neutro. O segundo componente é a presença das emoções no diálogo. Aí isso não é conhecimento, né? A emoção indica que um falante acredita na validade de um argumento. E o terceiro componente da ética do cuidado é a empatia. Ao experimentar o sentimento de empatia, os sujeitos se abrem à compreensão do que é expresso pelo seu interlocutor. Em outras palavras, na ética do cuidado, a expressividade pessoal, as emoções e a empatia são centrais para o processo de validação do conhecimento. E a epistemologia feminista negra passa por aí. E a quarta dimensão da epistemologia feminista negra é da ética da responsabilidade pessoal. E essa é chave para a gente, inclusive, entender essa questão do empoderamento, né? A partir da qual espera-se que o indivíduo tenha relação direta com suas próprias ideias e se responsabilize pelos seus discursos. E aqui, acho que dá tempo, eu já estou caminhando para o final, vou citar a Collins. As pessoas devem não apenas desenvolver reivindicações de conhecimento por meio do diálogo e apresentá-las em um estilo que comprove sua preocupação com as ideias, mas também devem se mostrar responsáveis em relação às suas reivindicações de conhecimento. Não é só expressar ideias, você tem que se apropriar dessas ideias e se apropriar em termos de ação mesmo, né? Avaliações de reivindicações individuais de conhecimento levam em conta, nesse contexto da epistemologia feminista negra, simultaneamente o caráter, os valores e a ética daquele que está expressando algum tipo de conhecimento. As reivindicações de conhecimento de indivíduos que são respeitados por suas conexões morais e éticas com suas ideias terão mais peso que as de figuras menos respeitadas. Então, nesse sentido, a epistemologia do feminismo negro ressalta a interação entre teoria e vivência, a centralidade analítica das experiências e ideias das mulheres negras, a criatividade intelectual e a exigência de que o pensamento implique em ações, assim como ações impliquem em pensamentos. Uma dialética, a gente poderia dizer assim. Tudo isso considerando uma linguagem que abarque não somente a objetividade, e aí é um ponto, mas a subjetividade. Quem eu sou nesse discurso de conhecimento? Onde eu me situo aí? E subjetividade em discursos considerados válidos. Este último ponto ressalta a necessidade de, no contexto epistemológico, não se desvincular a narrativa da pessoa que narra. Ou seja, esse conhecimento eu estou expressando da onde, por quê? Né? Não são só ideias abstratas, eu estou aqui. Esta deve ter consciência, essa pessoa, do seu lugar no discurso, revelando para si e para os outros o lugar social do qual fala. O compartilhamento de experiências de sobrevivência na diversidade produz uma sabedoria coletiva, um conjunto de princípios que formam o ponto de vista das mulheres negras. Este ponto de vista possui uma vantagem epistêmica, pois expressa conhecimento e compreensão das ações e comportamentos dos grupos dominantes, porque as mulheres negras estão num contexto em que há um conhecimento dominante, uma linguagem dominante, e são muitas vezes obrigadas a assimilar esse conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, a Bell Hooks que diz, né, estão na margem, né? Então, tem uma outra experiência que quem faz parte do grupo dominante não tem. O fato de terem conhecimento das práticas dos seus próprios contextos e do contexto de seus opressores coloca as mulheres negras numa posição privilegiada para avaliar a sociedade e propor alternativas. Bell Hooks chama isso de da margem ao centro,
quem está no centro geralmente está fixo ali, porque é uma situação confortável. Agora, quem está na margem se movimenta de 2 formas, porque a margem serve ao centro, né, mas, ou seja, vai, né, para o centro para trabalhar. Quando a gente fala no centro, vamos pensar numa cidade, enfim, né. Então, assimila a forma, de ver e do centro, né, e ao mesmo tempo se desloca e vê outras paisagens, vê o que está na margem também, o modo como as pessoas interagem aí, né. Em outras palavras, já estou me encaminhando para o final, a epistemologia do feminismo negro ressalta a interação entre a teoria e a vivência, essa que eu já, falei, a centralidade analítica das experiências. Essa aqui, o que se enfatiza é que a perspectiva ampliada da epistemologia do pensamento feminista negro, que se apresenta não somente como alternativa ao pensamento hegemônico, mas se apresenta como uma epistemologia legítima, tanto quanto a do pensamento hegemônico. Não é para substituir uma coisa por outra, mas, né, para saber que tem outras formas de interação com a realidade. E aí vem essa epistemologia, a partir do momento em que coloca as mulheres negras identificando seus papéis enquanto sujeitos de conhecimento, ajuda as mulheres negras a tomarem consciência dos seus lugares, abrindo espaços para que as mulheres negras consigam compreender, por exemplo, a origem de sentimentos de não pertencimento ao social dominado pela masculinidade e pela branquitude. E é essa tomada de consciência que conduz à condição de empoderamento das mulheres negras. E o que é esse empoderamento? E aqui eu cito Joyce Bert do livro que é Empoderamento. É autoafirmação, autovalorização, autorreconhecimento e autoconhecimento de si mesma e de suas mais variadas habilidades humanas, de sua história, principalmente um entendimento sobre a sua condição social e política, e por sua vez um estado psicológico perceptivo do que se passa ao seu redor. Essa consciência, quem eu sou, né, no mundo, e que mundo é esse? O tempo todo levando, né, essa ideia do conhecer, quando você se dá conta que há outras formas de interação com a realidade, e que a forma, de repente, como você interage é também válida, que você, embora assimilando, né, um conhecimento que é imposto, você assimila até determinado ponto, e aí você também entende por que você não assimila totalmente isso que está aí, né, numa sociedade em que tem não só um conhecimento hegemônico, mas em que imagens, né, conceitos, vamos dizer assim, o conceito de beleza e outros tantos, em que você não se encaixa, embora muitas vezes você tenha até um trabalho de tentar se encaixar nisso, né. E aí, quando você se dá conta que isso tudo é construído, que o problema não é você, né, que você começa a se reconhecer, você começa a se autoafirmar, valorizar e tudo mais. Só que essa, autovalorização, autoafirmação, a gente tem que ter um cuidado, e o próprio empoderamento não é um empoderamento que é muito estimulado por, a gente poderia dizer assim, né, por um feminismo muito liberal, né, que mantém as estruturas sociais como estão, e aí você vai se sentir empoderada, porque, eu sei qual é o meu lugar no mundo, mas nesse mundo que é estruturado de forma desigual. E aí eu sou empoderada porque eu consegui ascender socialmente. E aí eu sou empoderada porque eu sou, né, a única desse conjunto. É o que chama, acho que, síndrome do negro, da negra única, né, dentro de situações sociais. Não é esse o empoderamento também que propõe o feminismo negro. É você, quando toma essa consciência, você percebe que a estrutura social como está não dá. E aí, esse empoderamento te leva a buscar condições de uma justiça social,
como fala Collins, ou que Davis salienta como modificação das estruturas sociais. Este empoderamento não é direcionado pura e simplesmente para conquistas individuais, mas às coletividades de mulheres negras que desenvolvem o entendimento de sua condição social e política, de sua história e de suas variadas habilidades, autoafirmando-se e trilhando o caminho de superação das condições impostas pela dominação. E assim, trilhando caminhos de superação dessas condições, buscando a mudança estrutural da sociedade. Aí não é um movimento que está visando, num primeiro momento, como eu falei para vocês, Menina, desculpa atrapalhar, só avisando que faltam 5 minutos para 45 minutos de exposição, mas você pode se prolongar até 1 hora, se você achar necessário. Estou no último parágrafo. Tá, eu vou fechar os 45, bem direitinho. Obrigada. Sem problemas, nada. Então, a gente, quando pensa, né, eu falei para vocês no início, a gente está colocando como foco essas particularidades desse grupo, que é um grupo oprimido, que está na base da sociedade, está vendo toda a situação, né, de opressão e como sofrem essas mulheres ou as pessoas desse grupo em função das condições desiguais da sociedade. Se a gente está propondo uma mudança que tire, né, esse grupo dessas condições, não é só esse grupo, a gente está querendo algo mais, a gente está querendo mudar, a gente não está querendo manter essas desigualdades sociais. Então, não é dividir, a gente começa mostrando essas particularidades. E por que eu saliento também isso, e já me encaminhando mesmo para encerrar? Porque muitas vezes dizem, poxa, mas feminismo negro, primeiro, quer dividir movimentos, mas também não considera as questões de classe. Como a gente não está considerando as questões de classe? A gente só está tornando bem concretas, trazendo ali o que acontece com cada grupo dentro de uma estrutura social. A gente só muda o foco, mas a gente está trabalhando questões de classe. A gente não está trabalhando de forma abstrata ou só por meio de conceitos, mas a gente está trabalhando isso. Ou as propostas que são apresentadas aí, por quê? Bom, quem é que está na base da sociedade? Né? Quem é que é explorado? Quem é que está nesse trabalho, nessa questão reprodutiva do trabalho? A gente está apontando que esse grupo, que é o que está mais, mas há outros tantos grupos. Então, se a gente trabalha focando aí, a gente já está vendo algumas questões, algumas não, né? Várias questões referentes à classe. Né? Então, é nesse sentido que se afirma, né? Essa superação, né? Das condições de opressão não envolvem só esse movimento aí focou ali naquelas condições, mas está preocupado também com toda essa estrutura, como funciona, né? E aí que a gente diz, a superação não envolve somente a libertação das mulheres negras individualmente ou enquanto grupo, mas envolve também a libertação de homens negros, que sofrem também violência, mulheres não negras, então a gente está consciente disso, e por isso quer mudar também essa estrutura, comunidade LGBTQI+, porque são grupos oprimidos, e todas e todos em situações de desigualdade e opressão. A ideia é, se movimenta essa base, movimentar toda essa estrutura que mantém, né, o sistema opressivo, o sistema violento para grupos, né, para determinados grupos. Ao refletir sobre as bases dos sistemas opressivos, o feminismo negro amplia e diversifica, não somente o debate, mas seu campo de atuação enquanto movimento social e político. Então, pontos principais aí que eu quero trazer. Não é um movimento de separação, muito pelo contrário. O movimento feminista é um movimento de ampliação e é necessário, num primeiro momento, sim, a gente dar um foco nas mulheres negras, porque esse foco nunca foi dado, né?
E então a gente traz, visibiliza, mas aí também amplia para uma reflexão mais ampla a respeito da estrutura social e da reprodução aí, né, o trabalho reprodutivo aí dessa estrutura social, econômica, política. É isso, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Ó, 1 minuto falta. Eu Deu acho. certinho, 45 minutos. É. Uhum. Muito obrigada, Alina, pela sua apresentação. Acredito que foi muito relevante, principalmente no contexto que a gente está, né? Trabalhar essa intersecção entre gênero e raça e classe, né? Como já dizia Angela Davis. A gente agora vai fazer algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat. Elas vão ser projetadas na tela, então você vai conseguir ler junto com a gente. A gente vai fazer de 2 em 2, pode ser? Ou você prefere que faça de 1 em 1? Pode. Não, vamos começar de 2 em 2. Só vou pegar aqui para anotar. Pode fazer. Uhum. Essa primeira pergunta aqui não tem remetente. Como podemos ligar o racismo com a política? E a segunda é da Thaís Rodrigues Viana. Muitos se contentam em apenas não ter atitudes racistas, mas vendo algo acontecendo bem em frente e elas nada fazem por não se julgarem em posição de interferir, quais as principais medidas acha que deviam ser tomadas para conscientizar as pessoas sobre essa luta tão importante? Ok. Relação entre racismo e política, a gente teria que entender, assim, em que sentido, né, está se perguntando a política, né, mas o que eu posso dizer, nesse sentido mais geral, a gente pode pensar que é necessário, sim, ter uma reflexão política, com políticas públicas, para essa população e para as populações ou grupos que estão em situação de desigualdade na sociedade. Tem que debater isso, tem que mostrar isso, né. As políticas públicas, por exemplo, não são políticas de: "Ah, tô dando peixe e não tô ensinando a pescar". Não, a gente tem que tentar mudar uma situação desigual. E por quê? Porque isso foi construído socialmente. Muitas das pessoas que estão em situação desigual, e a questão do racismo envolve, né, então as pessoas negras, estão numa condição dentro dessa estrutura social em que se reproduz a situação desigual em que se encontram. Então essas pessoas, elas precisa ser debatido isso. Por que que a maioria das pessoas negras nas grandes cidades vive nas periferias? Bom, porque tem um histórico aí. Essas pessoas não tiveram, uma ajuda do Estado quando foram libertadas no processo de abolição. Não tiveram, enfim, ajudaram a construir esse país, né, as pessoas escravizadas, e simplesmente foram descartadas. Então, quando a gente fala em racismo e política, eu diria assim, a política, ela deve se ocupar dessas pautas, sim. E um cuidado que a gente deve ter, né, quando falar: "Tá, mas agora tudo é pauta identitária". Essas pautas, bom, primeiro, quando alguém fala isso, tem que entender o que está, né, que está expressando por pauta identitária. Mas muitas das pessoas que falam isso dizem, querem desmerecer a luta desses grupos que sofrem opressão e se identificam a partir dessa opressão. O que eu quero dizer é, a gente tem que ter, sim, política pública, que a gente tem que falar disso, a gente tem que visibilizar e pensar em soluções. Isso sim, não só numa esfera individual, mas numa esfera mais ampla, e entra a questão da política. Sim, deve se ocupar dessas pautas, tá? E a segunda
questão, o que fazer para conscientizar as pessoas? E é interessante, essa pergunta sempre me vem, né? Sempre alguém realiza aí quando eu falo. E esse exemplo que foi trazido é o exemplo que eu trago, né? No sentido de que, eu não sou racista, né? Mas não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E o que significa isso? Se alguém está cometendo um ato de racismo na sua frente, você tem que interferir. Sim. E em que sentido, gente? A gente tem que começar a entender que, mas eu não sou racista, eu não sou negro, é uma pauta de todos, e todos têm que se envolver nisso. E se acontece alguma coisa e você simplesmente diz: "Olha, eu não vou me envolver", porque você ainda não está, né, nessa luta antirracista, para acabar com esse tipo de postura. A luta antirracista é quando você não suporta mais aquele que está aí próximo. Ou aquele amigo que passa uma piadinha no Whats, ou alguma foto, alguma coisa que seja racista, machista e tudo mais, e você simplesmente se omite. Você está deixando que isso se reproduza. Então, como trazer a consciência às pessoas? Principalmente dizendo, olha, o problema do racismo não é um problema dos negros. Se há racismo é porque ele é cometido. E geralmente, claro que alguns negros cometem racismo contra outros negros, mas porque a sociedade em si está acostumada a reproduzir esse tipo de pensamento. Então, a gente tem que começar, sim, com pequenas atitudes. E quando eu falo pequenas atitudes, se você não consegue ainda ir lá e falar, você tem que pensar um pouquinho, tá? Eu vou ficar na minha mesmo, então não está modificando nada, né? Você está deixando do jeito que está. Eu acho que é o tempo todo a gente ir reavaliando as nossas atitudes, porque o racismo é estrutural, a gente vive numa sociedade racista, e o primeiro ponto para desconstruir isso é a gente reconhecer que somos racistas. Porque fazemos parte de uma sociedade, e aí Silvio Almeida diz, né, em que o racismo, ele é regra, não é exceção. E ele é regra porque não é porque a gente está vendo todo dia alguém xingando uma outra pessoa em função da sua cor, mas é porque a gente normalizou o fato de não existirem pessoas negras em posições de poder. 54% da população, né, de pessoas pretas e pardas, mas onde estão essas pessoas? A gente naturalizou essas pessoas em condições de cuidado, como essas imagens das mulheres negras. A gente naturaliza tudo isso, a gente vai começar a conscientizar as pessoas, bom, cada um tem que começar um movimento, né, com relação a isso. O que eu vejo é que, hoje em dia, tem, inclusive, muitos eventos como esse, em que o assunto está sendo colocado em pauta, né? E é um primeiro movimento, só que não vai ser de uma hora para outra, infelizmente. Mas a gente tem que ir desenvolvendo aos poucos essa consciência, em pequenos atos. E não é só falando, né? É agindo. Bom, obrigada, professora Alina. Agora a gente vai passar para as próximas duas questões. Uma questão do José Carlos Micelli. Professora, poderia esclarecer a diferença entre raça e etnia para estabelecer políticas públicas? Olha, o conceito de raça foi um conceito construído a partir do colonialismo, né, da expansão colonialista no período da modernidade. E esse conceito de raça é um conceito que diferencia, né? Então, o homem moderno começou a classificar aquilo que era diferente de si, e quando eu falo homem moderno, dentro desse pensamento que a gente chama de eurocêntrico, começou a classificar aquilo que era diferente como, bom, raças diferentes. Só que
a partir daí, o que a gente vai ter, né? Na verdade, o que a gente sempre teve e tem nas distintas localidades, a gente poderia dizer assim, são distintas etnias e que carregam aí toda uma cultura, toda uma forma de se relacionar, né? E quando você traz essa ideia de... Então, assim, quando os negros foram classificados como uma raça específica, né? Colocaram tudo no mesmo bloco, aí. E desconsideraram todas as diferenças entre as etnias dos povos africanos, todas essas diferenças que existem. Com relação, pelo que eu entendi, né, a questão das políticas públicas, essas políticas de reparação, elas não têm que levar em consideração a questão da etnia em si. Por quê? Porque quando se classificou alguém a partir da sua raça, e aqui no Brasil em especial, né, nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas aqui no Brasil em especial, as pessoas que sofrem ou que não têm acesso, ou que estão nas periferias, são aquelas pessoas de pele escura. É a cor que define a sua raça, vamos dizer assim. Então, eu diria que é a partir daí que a gente tem que começar a trabalhar uma política de reparação, e não a partir dessa ideia das etnias em si, né, que é algo que, enfim, seria muito mais trabalhoso, alguma coisa nesse sentido, né. Quando a gente fala de uma reparação, a gente tem que ver por que essas pessoas são discriminadas. Não é porque são de determinada etnia. É porque são classificadas a partir de uma raça. Os negros africanos, quando foram escravizados, eles não se viam como negros. Então, é a partir dessa classificação que houve toda a separação e que houve todo esse tratamento com relação a essas pessoas. E por isso, só para fechar aqui a resposta, aqui, que eu digo, porque muitas pessoas, e agora está chegando, né, o mês da consciência negra, novembro, muitas pessoas dizem assim, ai, não sei por que não tem que falar a respeito dessas questões e nem de raça, porque somos todos humanos. Somos todos humanos, mas nos desumanizaram quando classificaram, e não foram os negros que se classificaram, né, a partir das suas etnias. Quando nos classificaram enquanto negros, e aí nos colocaram numa condição opressiva, enfim, né? Então, eu diria que a gente tem que cuidar e olhar para isso, para essa questão racial, o que é raça? Aí. Agora tem a pergunta que faltou desse bloco, da Maria Monteiro. Boa tarde. Boa tarde. Professora, teria a possibilidade de compartilhar esse texto? Ele vai ser publicado. Ele ainda não foi. Eu tô antecipando aqui para vocês. Tá, mas aí, enfim, eu compartilho e coloco onde vai ser publicado. Daí, acho que a gente envia por e-mail quando estiver enviando os certificados e junto com os outros materiais que a gente combinou de enviar ao longo da semana. Uhum. Tem mais duas perguntas para o próximo bloco, então, da Mariana Monteiro. Quais as principais diferenças entre a interseccionalidade, decolonialidade e o marxismo? Quais os diálogos possíveis? E a segunda é da Thais Rodrigues Viana, novamente. Por vezes vejo algumas pessoas impondo certo padrão de comportamento que a mulher feminista devia seguir e a forma de agir. Como se não gosta de assunto, acho que é um Não, verso, como se não gostasse de dela, assunto X, fizesse dela menos mulher. É isso. É isso aí. Menos mulher. Sei que, infelizmente, esse pensamento não é da maioria, mas gostaria de saber sua opinião sobre esse assunto. Eu posso começar por essa última, depois eu vou retomar a questão da interseccionalidade, só deixa eu anotar aqui, decolonialidade e marxismo, né? Essa última aí, que é longa,
Isso, só para eu entender, a pergunta está relacionada aos estereótipos, das mulheres feministas? É isso que eu queria entender da pergunta. Agir como se não gostasse de assunto X, fizesse dela menos mulher. Sei que felizmente esse pensamento é da maioria, mas gostaria de saber a sua opinião sobre, eu queria entender, a Thaís está perguntando sobre os estereótipos a respeito das feministas, só para eu confirmar. Imagino que seja isso. E aí, se é de quem está de fora, vamos dizer assim, então eu vou responder em 2 caminhos, espero que daí contemple algum. Eu tô esperando pra ver se ela vai falar alguma coisa aqui. Ah lá, a Thaís falou alguma coisa. Está ligada ao que dizem que a mulher tem que fazer para ser feminista. Então é o olhar externo com relação, né, eu digo externo, daquelas que não estão no movimento feminista, para definir, né, o que são as mulheres feministas. Para começar, assim, dentro ou o feminismo em si, aí eu vou ampliar, não o feminismo negro, mas o feminismo em si não dita regras de como a mulher deve se comportar, porque isso já é uma forma de opressão. Então, o movimento feminista é um movimento em que a mulher deve se expressar da forma que for. Então, quem afirma que para ser feminista tem que ser assim, 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 assado, não entende o que é o movimento feminista. Porque esse primeiro, né, eu não diria primeiro, mas assim, esse movimento das mulheres é para tirar de si padrões e as mulheres poderem se definir a partir de si mesmas. Sobretudo, quando a gente fala disso, a gente está falando do que a Beauvoir estava propondo. A gente não é aquilo que dizem da gente, é aquilo que a gente é, e a gente vai se construir, a gente está numa experiência aberta e a gente que deve se construir a partir daí. Se o movimento feminista impusesse alguma condição para ser feminista, aí sim já teria implodido, e não é esse o problema, né. As feministas negras criticam o feminismo, e aqui eu trago Bell Hooks mais uma vez, mas ela diz: "O feminismo é essencial". Ela critica nesse ponto de não contemplar aí, durante muito tempo, porque agora está se realizando também um movimento nesse sentido, de não contemplar essas necessidades das mulheres, ou as diferentes necessidades das mulheres. Porque, o ponto é o seguinte: somos todas diferentes. As minhas necessidades não são as mesmas de uma mulher trans, não são as mesmas de uma outra mulher negra. Então, a crítica é com relação a esse ponto aí, né, de não considerar essas necessidades, mas impor padrão, isso é quem não entende o que é o movimento feminista. Muito pelo contrário, defende que a mulher se construa a partir de si mesma, né, então, totalmente errado. Eu diria, tem que conhecer um pouquinho mais, sem medo, né, conhecer um pouquinho mais do feminismo. E a outra questão é a relação interseccionalidade, decolonialidade e marxismo, né. Isso. Então, decolonialidade e interseccionalidade, eu diria, consigo relacionar de forma mais direta, assim, porque como eu falei para vocês, a interseccionalidade, o conceito de interseccionalidade surge nesse movimento feminista negro, mas se expande isso. E quando a gente fala numa perspectiva decolonial, a gente está falando também, a gente está ampliando e a gente está falando, a gente pode dizer assim, de um feminismo interseccional. E aí abarca não só o grupo das mulheres negras e a questão da opressão de raça, levando em consideração, né, as mulheres negras, mas todas as mulheres do que a gente chama Sul, né, as epistemologias do Sul também consideradas, mas dos países que sofreram com a colonização. E, geralmente,
e aqui eu estou falando da condição das mulheres, mas também tem a condição dos homens, esses povos, eles sofrem opressões interseccionais, não são só de raça, e aqui a gente pode incluir as indígenas, né, as pessoas de origem indígena, outras etnias, mas aí talvez aí eu consiga também, né, ou aí dá para a gente relacionar com a questão do marxismo, mas o que a gente diz é o seguinte, a perspectiva decolonial, ela contempla esses povos que sofrem com as opressões interseccionais, né, que não é só um tipo de opressão, e não é só um tipo de opressão em função do colonialismo e da colonialidade que ainda se mantém nesses territórios aí, né? E se eu pudesse relacionar ao marxismo, eu diria o seguinte: essas pessoas geralmente estão em condições de reprodução do trabalho, em condições da base da sociedade. Então, o marxismo seria útil para a gente também trabalhar as questões de classe que existem aí, né? Sempre servem essas pessoas, ou aqueles que foram os povos colonizados, se situam muitas vezes na base da estrutura social capitalista. E aí uma coisa leva a outra, me parece. E aí está tudo relacionado, ou não. Obrigada novamente, professora. A gente vai passar para as duas próximas perguntas. Então, essa aqui também não tem da pessoa que escreveu. Quais suas perspectivas sobre o feminismo negro na América Latina atualmente? E a segunda, da Maria Monteiro, de novo. Ouço muito falar sobre a necessidade de não hierarquizar as opressões. Patrícia Hill Collins aborda isso também e me deixa um pouco confusa. Você poderia falar mais sobre isso? Uhum. Sim. Então, eu respondo a segunda, mas aí eu tenho que depois lembrar da primeira que foi feita, pode ser? Qualquer coisa a gente retoma. A primeira? Ah, tá, vocês retomam depois ali. Então, não hierarquizar as opressões. Em que sentido? Vamos pensar na situação da mulher negra, tá? E aí a gente pensa o seguinte: a mulher negra, ela está na base da sociedade por quê? Por que a mulher negra sofre mais violência aí? Os índices de feminicídio, 61%, são mulheres negras, né, que ocorre feminicídio. Essas condições todas. A gente vai ver que os índices de violência com relação às... E aí a gente coloca a mulher negra ali no meio, né? 61% esses índices com relação ao feminicídio, então a gente vai comparar as mulheres, né? As mulheres também sofrem, as mulheres brancas também sofrem com o feminicídio. Só que por que sobre as mulheres negras, ou por que as mulheres negras sofrem, ou o índice é maior com relação às mulheres negras, ou morrem mais pelo feminicídio? Por alguma característica? Por alguma questão, enfim, aí, uma essência das mulheres negras? Não, né? Em comparação com as mulheres brancas, não. É porque, além do machismo, vamos dizer assim, ou do sexismo que incide sobre todas as mulheres, a gente tem junto ali, ao mesmo tempo, sobre as mulheres negras, o racismo. É junto. Então, em situações específicas, o que vai acontecer é, né, a violência de gênero.
Mas essa violência de gênero, ela vai acontecer mais frequentemente sobre as mulheres negras, porque não é só uma violência de gênero, porque vai juntar com o racismo, com o olhar racista sobre essa mulher. E aí a gente não pode dizer que é só gênero, ou que é só racismo. Porque se fosse só racismo, a gente teria uma violência, enfim. Bom, o feminicídio não incide sobre os homens negros. Os homens negros não sofrem com esse tipo de opressão. Então, a gente também não pode considerar aí que nessa situação do feminicídio, o que vem primeiro é o racismo, ou o que vem primeiro é o machismo. Claro que na nossa sociedade, né, no Brasil, enfim, a gente costuma dizer que um primeiro momento, a mulher negra, ela percebe a discriminação de raça. A gente percebe, porque não entende muito bem todo esse emaranhado que parece que toca na gente primeiro a de raça. Mas aí quando vai ver, em determinadas situações, não é só isso. Porque se resolverem as questões de raça, a gente vai continuar sofrendo violência de gênero. Então, quando se olha para uma mulher negra, tem que pensar, é junto, gente. Então, a gente acabou com o racismo. Ah, está resolvida a situação da mulher negra. Não, porque é mulher. E aí tem o gênero. Se acabar com a violência de gênero, está resolvida a questão da mulher negra. Não, porque tem o racismo. Então, é as duas coisas ao mesmo tempo, não tem uma hierarquia aí. Não tem como dizer que é primeiro isso, primeiro aquilo. Enfim, né, a gente às vezes sente que talvez a raça grite, ou enfim, não sei, mas acho que aí vai a experiência de cada uma, né. Mas não tem como dizer que uma é mais que a outra. Por isso que eu falei para vocês, né, quando me perguntaram: "Ah, a mulher negra sofre mais machismo?" Não, sofre machismo e racismo. Junto. Tá? E a outra, na América Latina. Sabe, assim, eu digo no Brasil, e aí depois vamos ampliar, né, que aí também é uma questão de debate que a gente tem que ter um certo cuidado. Mas no Brasil, o feminismo negro segue as mesmas linhas que a gente diz analíticas aí. O que são essas linhas analíticas? De tentar situar a mulher negra nessa intersecção das opressões, né, de raça e gênero, e aí a gente tem um movimento que está se fortalecendo no Brasil, só que ao mesmo tempo tem alguns desafios, e interessante, e claro, né, tem a ver também com o tema da semana acadêmica de vocês, mas a questão da América Latina, a gente tem que cuidar muito, porque quando a gente fala América Latina, a gente está tendo que cuidar o discurso com relação a isso, porque muitas vezes reduz a opressão pela qual sofre, né, a mulher negra a uma opressão interseccional, e que está muito em voga dentro dos discursos decoloniais, e que ressaltam a interseccionalidade. E aí, o que acontece? A gente, muitas vezes, diz o seguinte: não, a gente tem que se impor ou se mostrar aí, a partir das nossas peculiaridades, estamos juntos aí nessa América Latina, mas cada grupo tem as suas especificidades. Então, quando me pergunto feminismo negro na América Latina, eu vejo desafios. Eu vejo desafios para que não se apague a peculiaridade de cada grupo, né. Tem as mulheres negras, e as situações pelas quais passam as mulheres negras não são as mesmas pelas quais passam as indígenas, são condições diferentes, né. E a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso, porque em vários momentos se tentou diluir esse movimento feminista negro em discursos de feminismos interseccionais, que são muito fortes dentro
de uma perspectiva da decolonialidade. Então eu vejo como desafios aí, como um desafio muito grande. Quando se fala em América Latina, se fala muito a partir de uma perspectiva de interseccional ou interseccionalidade. E aí tira, né, as diferenciações dos grupos. Então, eu vejo como um desafio aí a ser superado. E a gente tem sempre que esclarecer, né? Eu acho que é isso. Mas está se fortalecendo, eu acredito. Eu não tenho mais 2 perguntas. Perdão, Rafa, pode falar. Tá. Não, eu ia ler as perguntas, mas passando para as próximas 2, então. O que a professora teria a dizer sobre a influência das teóricas feministas dos Estados Unidos para o movimento brasileiro? De que modo esses diálogos ocorrem? Na sequência, uma sobre o caso da Marielle. Marielle Franco tem ganhado destaque no cenário internacional. Deu nome para o Jardim em Paris, recebeu homenagem de celebridades. Como a professora vê a forma que o movimento negro no Brasil tem repercutido fora? A questão da influência do feminismo negro estadunidense ao feminismo brasileiro, como eu falei anteriormente, né? As feministas negras americanas são consideradas as precursoras em vários momentos, mas porque a visibilidade e o modo como o racismo é expresso nos Estados Unidos é diferente. Então, a gente tem um foco maior, elas tiveram maior visibilidade do que as feministas brasileiras, as feministas negras brasileiras. Mas Angela Davis é da mesma... Enquanto Angela Davis estava já tendo uma certa visibilidade enquanto uma feminista negra, a gente tem aqui uma Sueli Carneiro, temos Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, e que não tiveram essa visibilidade. Então, a reação, né, ao racismo, pela forma como o racismo instituído nos Estados Unidos, faz com que essas feministas negras estadunidenses tenham esse lugar de visibilidade, enfim, de pioneirismo. Mas o que eu costumo dizer é que, seguindo quando a gente fala esse mesmo eixo analítico de dizer ou de apontar para o não lugar da mulher negra, seja em movimentos feministas, seja em movimentos negros, isso já também estava ocorrendo, mais ou menos ao mesmo tempo, aqui no Brasil, só que não foi visibilizado isso. E é interessante porque a própria Angela Davis diz assim, por que vocês leem tantos meus livros se vocês têm uma Lélia Gonzalez e que já estava falando tudo isso que eu estou falando? Né? Então, para a gente entender um pouquinho como funciona tudo isso, eu vejo, são próximos, claro que sempre a gente não é o mesmo feminismo, né? A gente tem que entender as peculiaridades dos ambientes, dos países, enfim, mas há essa ligação aí. Estão falando da mesma coisa e de coisas diferentes em função dos contextos diferentes, né? E a segunda, deixa eu lembrar, a da Marielle. É bem triste, porque muitas vezes o reconhecimento vem de fora, muito mais de fora do que de dentro, né? E é isso, assim, a gente vê a própria questão, né, da Marielle Franco, mas enquanto feminista negra que está aí recebendo prêmios e brasileira, e que está aí divulgando o feminismo negro, a gente tem a Djamila Ribeiro. Agora ela tem um certo reconhecimento aqui no nosso país, mas ela está tendo esse reconhecimento muito maior fora. E vou dizer para vocês, assim, e um reconhecimento a nível acadêmico, porque ela conseguiu um reconhecimento aqui também no Brasil, mas eu costumo dizer, correndo por fora, né? Não foi pelo meio da universidade ou meio acadêmico,
para muitos ela ainda não é nem filósofa, e ela tem a formação em filosofia, né? Então, o que eu posso dizer? Fora tem uma visão dá muito mais apoio, eu diria assim, e tem muito mais reconhecimento do que aqui dentro do país, infelizmente. Então, é um trabalho árduo que a gente tem que ter, né? Para ser reconhecida aqui. Acho que as 2 últimas perguntas agora. Muito obrigada por responder essas 2. Como a professora vê a relação do feminismo com o mulherismo? E a segunda, a professora pode comentar a questão do racismo sendo repassado por algoritmos na internet? Bom, feminismo negro e mulherismo são movimentos que visam esse empoderamento eu vejo assim, né, empoderamento da mulher negra. Diferenças entre feminismo negro e mulherismo. Eu utilizo muito bell hooks até para trabalhar para explicar, enfim, mas eu estou utilizando termos de bell hooks. Geralmente se fala o seguinte: na diáspora a gente tem o quê? Né, as pessoas negras levadas para os outros países, e as pessoas negras, quando estão nesse outro contexto, são obrigadas a assimilar tudo desse outro contexto, mesmo porque, né, são tiradas do seu contexto, do território africano, da sua cultura, da sua etnia e tudo mais, né? Isso tudo é apagado. E aí essas pessoas são jogadas mesmo nesse outro ambiente. E tem que dar conta dessa experiência de assimilação. O feminismo negro, ele defende isso, assim, que a gente se socializa dentro desse contexto, então a gente vai ter que dar conta dessa experiência nesse contexto. E é por isso que surge o feminismo negro como um ponto de crítica ao próprio feminismo. É um movimento para as mulheres, mas eu sou uma mulher que estou nesse contexto aí, vocês não estão me contemplando, né? Então tem um processo aí de interação com esse ambiente que a gente quer dar conta dentro disso tudo, que é ser vista, visibilizada e tudo mais. Quando a gente fala em termos do mulherismo, o mulherismo ele vai mais para o lado, e aqui entre aspas, mas eu vou utilizar o termo da Bell Hooks, do nacionalismo, mas é de um retornar àquela condição ou ir para aquela condição, tentar se identificar a partir do que é o território africano, daquela cultura, e tentar resgatar isso. E você, enfim, se empoderar a partir daí. O que eu digo? E aí há realmente um debate aí. As mulheristas muitas vezes não aceitam a posição das feministas, dizem, as feministas negras estão junto com as feministas brancas que nunca consideraram. E aí há um jogo muito tenso. Eu não entro nessa tensão porque eu digo o seguinte: eu me identifico com o feminismo negro porque eu estou tentando dar conta do que é essa experiência dentro desse ambiente em que eu convivo. Eu busco uma certa ancestralidade para conseguir ver o porquê que eu não me encaixo totalmente, de repente, nisso que é imposto, mas eu vou dando conta a partir daqui, né? Agora, se há mulheres que têm que buscar ou resgatar essa origem na sua pureza, vamos dizer assim, quem sou eu para dizer que isso está errado? Eu acho que são caminhos para que as mulheres negras consigam se fortalecer, se empoderar e dar conta das situações de opressão. Mas são caminhos distintos. E são caminhos distintos, e aí, se eu começasse a dizer, não, mas você tem que ser feminista negra, porque estaria até contradizendo aquilo que se propõe no feminismo negro, que é respeitar a diversidade, né, das próprias mulheres negras, das experiências como são assimiladas aí. Mas a diferença, basicamente, é essa, assim, né? É como se mulherismo, entre aspas, gente, tá? Mas, assim, buscasse uma certa pureza aí, e o feminismo negro tentando dar conta dessa mistura toda que se deu em função da diáspora.
né? E o mulherismo retornar, né? Teve esse corte, esse rompimento, esse afastamento, e aí retorno. E eu acho que é válido, né? Quem sou eu para dizer qual é a experiência das outras aí, né? Tinha mais alguma? Tinha mais uma. Relacionada aos algoritmos. Isso. A professora pode comentar a questão do racismo sendo repassado por algoritmos da internet? Só reproduz o que é o racismo estrutural. E que a gente ainda não conseguiu dar conta, né? Disso que está estabelecido em termos de racismo. E mais, gente, assim, eu acho, e quero parabenizar vocês por trazerem temas, não só esse, mas os temas da semana acadêmica, porque a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ali lutando para que não haja retrocessos para o pouco que a gente conseguiu, enfim, né, modificar de pensamento e estrutura racista. A gente está num momento de bastante retrocesso aí. Então, até quando se fala dos algoritmos, parece que tem algo que a gente nem enxerga, que está ali atrás, dizendo, não, vamos voltar àquela condição lá de trás, né? Vamos voltar a essa situação, vamos manter uma situação opressiva. Então, gente, é com vocês, jovens, né? Claro que a gente faz a nossa parte, mas vamos estar atentos e sempre tentando modificar essa situação que gera muita violência e muito sofrimento para muitas pessoas. E aqui eu não estou falando só das mulheres negras, mas violência contra LGBTQI+, e tudo mais, né? É isso. Obrigada, professora. As perguntas acabaram. É só a questão do seu texto mesmo, que a gente vai pedir depois para você repassar o canal, por onde você vai publicar ele, que tem gente pedindo. Muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo para vir aqui na nossa semana acadêmica. Muito obrigada às pessoas que vieram assistir, que lidaram com esse problema que a gente teve com relação ao perfil, né, no YouTube. Novamente, muito obrigada, Lina, sua fala foi muito, muito boa. Não sei se a Rafa quer falar alguma coisa. Bom, agradecer novamente, a professora foi uma fala ótima, com certeza contribuiu muito para todo mundo que estava assistindo, para a gente que como organização assistiu e acompanhou também, e reforçar mais uma vez que o formulário de confirmação de presença dessa mesa está disponível ali nos comentários, o código que vocês devem inserir também foi enviado no chat, e aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a nossa organização por e-mail. O pessoal já manda ali no chat também qual é o novo endereço. E é isso, não esqueçam de confirmar se vocês estiveram no primeiro dia de semana, que foram as mesas 1 e 2, sobre história ambiental e questões indígenas. E muito obrigada a todo mundo que esteve acompanhando aqui os 4 dias de evento. Esperamos todo mundo hoje à noite na última mesa, que é de encerramento sobre política na América Latina. Boa tarde, gente. Bom fim de semana para vocês e bom trabalho ainda hoje à noite. Tá? Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. Obrigada, professora. Tchau. Tchau, tchau.